Eu tenho 25 anos e nasci e fui criado no Arizona e isso literalmente acabou de acontecer comigo, então decidi trazer isso aqui para todos vocês maravilhosos esta noite. Sou um grande usuário de maconha e não dirijo. Decidi pegar um ônibus alguns quilômetros até a despensa, isso foi por volta das 20h30. Eu queria pegar um novo cartucho de indicação, o Purple Punch, é o meu favorito de longe. Peguei, caminhei de volta em direção ao ponto de ônibus para voltar para casa. Enquanto me aproximava do banco do ônibus, notei que um cara estava sentado lá. Não pensei muito sobre isso, sou antissocial, então sempre entro em qualquer ambiente social pronto para ficar absolutamente em silêncio. No entanto, não tive chance desta vez, porque enquanto eu estava sentado, ele começa a me perguntar algo, mas eu estava com fones de ouvido e não consegui ouvir o que ele disse. Então tirei meus fones de ouvido e perguntei o que foi isso, e ele responde: você quer cortar o cabelo, enquanto me encara com olhos bem abertos, sem piscar. Se eu fosse um apostador, diria que ele estava sob efeito de algo. Não estou aqui para julgar ninguém, só entendo muito bem o vício. Definitivamente, não estava esperando essa pergunta e apenas disse de forma constrangida: oh, eu estou bem. Depois percebi que ele estava vestindo um uniforme dos Arizona Cardinals, e por acaso sou fã dos Arizona Cardinals. Como toda a minha habilidade de socializar gira em torno de esportes, decidi perguntar: você é fã dos Cardinals? Ele me olha estranho por um segundo. Não, eu comprei isso alguns meses atrás, ele diz. Então eu pergunto: então há quanto tempo você corta cabelo? Sem piscar ele responde: peguei isso há alguns meses. Quem te ensinou a cortar cabelo? Ainda mais desconfiado neste ponto, seus olhos se desviaram e ele diz: aprendi sozinho. Vamos lá, me deixa arrumar um pouco atrás. Vale ressaltar que ele estava constantemente tentando cortar meu cabelo durante toda essa conversa. Eu até disse: ei, não tenho dinheiro comigo agora, indicando que eu nem poderia pagar pelo serviço mesmo se quisesse, mas ele só respondeu: não tem problema, tenho minhas máquinas na minha bolsa, vamos lá. Então decidi ser sincero com o cara: escuta, me desculpe, eu simplesmente não me sinto confortável em cortar o cabelo com pessoas que não conheço, ainda mais à noite e tal, você me entende? Esse cara nunca mudou a expressão facial durante toda a interação, e finalmente diz a verdade, e continua a encarar minha alma. Decidi naquele momento que era hora de sair de lá. Felizmente esse ponto de ônibus estava bem em frente ao nosso Circle K local, uma estação de gás para quem não sabe, então entrei lá por alguns minutos só para matar o tempo, porque infelizmente o ônibus não apareceria por mais 17 minutos. Não queria ficar muito tempo, porque não queria que os funcionários pensassem que eu estava roubando ou algo assim, embora tivesse um motivo bastante bom para entrar na época. Então esperei apenas cerca de 6 a 7 minutos e literalmente quando saí, vi o cara do corte de cabelo entrando ainda me encarando diretamente nos olhos. Felizmente, passei por ele e só saí dali para outro ponto de ônibus na rua. O ônibus finalmente chegou. Vi o cara no fundo do ônibus, mas ele não me incomodou mais e me certifiquei de manter meus olhos completamente opostos à direção dele o tempo todo. Eu tendo a superpensar a maioria das situações sociais em que estou, mesmo que sejam extremamente rápidas, mas como você teria lidado com essa situação? Você teria deixado esse cara cortar seu cabelo? Na manhã de 26 de fevereiro de 1991, uma garota belga de 10 anos chamada Nathalie Gaius Briggs estava esperando o ônibus escolar em um ponto em sua província natal de Vans Brava. Ela morava com os pais e o irmão mais novo, Anita, Eric e o pequeno Bjorn, no sonolento bairro de classe média baixa de Leaf. Todas as manhãs, ela seria deixada no ponto de ônibus antes de sua mãe levar seu irmão mais novo para a creche. A manhã de 26 de fevereiro não foi diferente, e depois de sair do banco de trás do carro de sua mãe, Nathalie acenou adeus para sua mãe e o jovem Bjorn, então os observou partir. Enquanto fazia isso, Anita lançou um último olhar para sua garotinha pelo retrovisor. Ela estava orgulhosa de sua filha, imensamente, pois estava demonstrando o tipo de equilíbrio e independência que previa uma jovem bem-sucedida e proeminente. No entanto, Anita não sabia que aquele olhar marcaria a última vez que ela veria Nathalie viva. Testemunhas posteriores afirmaram que, em vez de permanecer no local até a chegada do ônibus, Nathalie começou a caminhar na direção de uma floresta próxima conhecida como Arbok. Ao atingir a linha de árvores, um homem não identificado teria aparecido.
Nathalie parecia despreocupada e seguiu o homem pelas árvores. Outra testemunha, um amigo próximo da família, passou pela floresta de Boque a caminho do trabalho e, ao fazê-lo, avistou um Toyota cinza aparentemente com problemas no motor. O motorista parecia saber o que estava fazendo, então o amigo da família não ofereceu assistência, mas lá no banco de trás, sorrindo e acenando, estava a jovem Nathalie. Vendo que a garota parecia estar de bom humor, o amigo da família não achou o encontro suspeito. Somente mais tarde eles perceberam o quão significativo tinha sido. Algumas horas depois, por volta das 10 horas, os pais de Nathalie receberam cada um uma ligação telefônica em seus respectivos locais de trabalho. Sua filha não havia aparecido na escola. Eric Geassi então ligou para sua casa esperando que sua filha explicasse que se sentia mal e havia voltado para casa em vez de pegar o ônibus, mas ao não receber resposta, ele dirigiu para casa para procurá-la. Nas horas seguintes, a família Geas entrou em pânico completo, recrutando a ajuda de amigos, parentes e vizinhos para vasculhar a cidade de Leaf em busca de qualquer sinal dela. Eles também entraram em contato com a polícia local, fizeram um boletim de desaparecimento e garantiram que eles também se juntassem à busca pela desaparecida Nathalie. No segundo dia da busca, a polícia organizou um grande esforço de busca e resgate que percorreu a floresta de Boque e a área circundante. Voluntários canvassaram a cidade com cartazes de desaparecidos, enquanto várias emissoras de mídia nacionais conduziram entrevistas com os pais de Nathalie para aumentar a conscientização sobre sua situação. Mas, infelizmente, apenas um punhado de pessoas se apresentou com informações relevantes, o que tornou o mistério por trás do desaparecimento de Nathalie cada vez mais desconcertante à medida que o tempo passava. Quase um ano após o desaparecimento de sua filha, os pais de Nathalie finalmente começaram a considerar o impensável, que sua filha se fora e nunca mais voltaria. A polícia havia reduzido drasticamente sua busca e admitido que as chances de seu retorno seguro eram mínimas. No entanto, uma organização conhecida como Child Focus havia recentemente se interessado pelo caso de Nathalie e trabalhava tanto para manter a história na consciência pública quanto para encontrar novas pistas e informações sobre seu possível paradeiro. Em coordenação com a polícia francesa, a Child Focus anunciou um possível suspeito e sequestrador condenado, Christian Van Genven. O assassino de crianças nascido na Holanda havia cometido atos malignos em sua terra natal, Holanda, mas também na França e na Bélgica. Apesar da falta total de evidências físicas ou circunstanciais, a polícia francesa disse aos pais de Nathalie que estavam, e cito, 99% certos de que haviam capturado o assassino de sua filha. Alguns pensaram que era apenas uma questão de tempo antes que evidências físicas fossem descobertas. No entanto, à medida que mais um ano se passava e Van Genven não era nem preso nem acusado, a Child Focus começou a considerar suspeitos alternativos. Um desses suspeitos era chamado Mark DRU e era responsável pelo sequestro, violação e assassinato de meia dúzia de jovens belgas. No entanto, DRU não começou seu ciclo de assassinatos até 1995, mais de 4 anos após o desaparecimento de Nathalie. Alguns argumentaram que isso era inconsequente e que DRU poderia ter feito uma pausa de 4 anos entre os assassinatos, como às vezes acontece com muitos assassinos em série iniciantes. No entanto, outros argumentaram que há outros suspeitos, muitos dos quais estavam ativamente matando crianças na época do desaparecimento de Nathalie, que seriam muito mais adequados como suspeitos. Um desses suspeitos é Michael Stokes, um motorista de caminhão belga preso na Holanda pelo assassinato de 3 crianças em 1991. Em 1992, um ex-colega de cela de Stokes se aproximou das autoridades com uma alegação chocante. Uma noite, durante uma conversa profunda e sincera, Stokes aparentemente admitiu ter sequestrado uma criança de um ponto de ônibus em uma manhã no início dos anos 90. Ele fez questão de detalhar como foi fácil convencer a garota de que era amiga de seus pais e que eles haviam pedido para ele dar uma carona para ela para a escola. Inacreditavelmente, o carro dele então quebrou bem à vista de dezenas de motoristas que passavam, mas ninguém parou para ajudar ou fazer perguntas, e o sequestro foi bem sucedido. Quando ouviu a história pela primeira vez, ela pareceu tão inverossímil para o colega de cela de Stokes que ele nem se incomodou em relatá-la. Fazer revelações na prisão é um negócio arriscado, e o colega de cela certamente não estava disposto a arriscar o pescoço por causa das afirmações ostensivamente orgulhosas e sem dúvida exageradas de Stokes. Mas,
À medida que os meses passaram e o ex-colega de cela de Stokes aprendeu mais e mais sobre o desaparecimento de Natalie, ele percebeu que cada palavra das alegações de Stokes era verdadeira. Após informar as autoridades sobre o que sabia, a polícia agiu com base nas alegações do colega de cela e prendeu Stokes sob suspeita de sequestro de Natalie. Stokes protestou veementemente contra a acusação, afirmando que tinha provas de que nem estava na Bélgica naquela época. No dia em que Natalie desapareceu, apenas algumas horas após sua prisão, a polícia recuperou essa evidência e ela veio na forma do tacógrafo do caminhão que Stokes usava para o trabalho. Um tacógrafo é um dispositivo que mantém um registro da jornada de um motorista de caminhão e, após analisar seu conteúdo, a polícia determinou que Stokes estava na cidade francesa de Metz na data do sequestro de Natalie. No papel, essa era evidência suficiente para absolver Stokes de qualquer culpa e ele acabou sendo liberado sem acusação. No entanto, na prática, isso sugeria a monstruosa premeditação de um homem que há muito planejava atacar crianças. Afinal, não seria a primeira vez que um motorista de caminhão mexeria ou trocaria um tacógrafo para obscurecer alguma verdade inconveniente dos olhos curiosos. E, no caso de Stokes, fazer isso tornaria um predador muito inteligente e muito perigoso. Levou quase mais um ano, mas durante a primavera de 1993, os investigadores encontraram sua evidência irrefutável. Uma análise intensiva do tacógrafo de Stokes mostrou evidências de manipulação. Também descobriram que Stokes havia falsificado várias peças de documentação relacionadas às suas rotas propostas, o que significava que ele havia sido instruído a seguir uma rota, mas optou por seguir outra. Assim que essa nova evidência veio à tona, Stokes foi novamente preso sob suspeita de sequestro e assassinato. A investigação mudou seu foco para uma série de paradas inexplicadas que ele parecia ter feito. Finalmente, ele cedeu. No entanto, Stokes não ofereceu uma confissão devido à precisão assustadora das afirmações dos detetives. Ele confessou por causa de quão assustadoramente vagas elas eram. Dizer que os detetives holandeses ficaram chocados quando Stokes finalmente admitiu o assassinato seria um eufemismo. Algumas fontes afirmam que durante seu segundo período de detenção, o número total de entrevistas a que Stokes foi submetido chega perto da marca de 100. Mas não há dúvida de que, repetidas vezes, ele negou todas as acusações feitas contra ele. Então, de repente, e aparentemente do nada, ele desistiu. Ele admitiu ter assassinado uma jovem em 1991, mas ela não era belga e seu nome não era Natalie. Ela era holandesa e seu nome era Jessica. Nas horas seguintes, a polícia ouviu como Stokes havia atraído uma menina de uma piscina na aldeia holandesa de Sagi, ao contrário de Natalie, cujo corpo não foi encontrado. Jessica Lane, de 11 anos, foi descoberta poucos dias depois perto de uma vila vizinha. Stokes também confessou a violação e assassinato de 2 meninos alemães, Marco Visser, de 13 anos, e Salim Thiel, de 10 anos, ambos da cidade de Wiesbaden. A polícia holandesa sugeriu que Natalie também foi uma das vítimas de Stokes, mas ele negou. Sua onda de assassinatos começou em julho de 1991, não em fevereiro. E apesar de ter sido pego mentindo sobre sua localização, ele insistiu que não estava em Liftal no dia do sequestro de Natalie. Muitos detetives estavam bastante confiantes de que isso era mentira e que, muito provavelmente, Michael Stokes era responsável pelo desaparecimento de Natalie. No entanto, eles tiveram que jogar com as cartas que tinham e, em vez de gastar tempo e recursos adicionais buscando uma quarta condenação por assassinato, apostaram nas 3 que já tinham e enviaram Stokes para a prisão por 20 anos. 8 anos depois de sua sentença, em setembro de 2001, Stokes estava participando de um programa de terapia ocupacional na prisão. Por algum motivo, o trabalho que ele estava fazendo envolvia o uso de terebentina e luzes fluorescentes. De alguma forma, Stokes sofreu um acidente que resultou nele próprio se incendiando. Ele sofreu queimaduras de 3º grau em 60% do corpo e, apesar de ser transferido para uma unidade de queimados especializada nas proximidades, ele faleceu em 25 de setembro de 2001. Os pais de Jessica Lavin teriam celebrado abertamente a notícia e pendurado alguma espécie de bandeira em uma das janelas de sua casa. Muitos disseram que a morte de Stokes foi resultado de uma tentativa de assassinato, outros disseram que ele tirou a própria vida, mas todos concordaram que era justiça e que Stokes tinha experimentado um pouco do que o esperava abaixo.
Em uma entrevista de 2011 com o irmão de Natalie, ele admitiu que a tragédia havia mudado para sempre a família que, uma vez, foi unida. Ele explicou que não era tanto o fato de Natalie ter ido embora, mas sim que eles não sabiam onde ela estava. O fechamento, ele disse, seria uma bênção, mas perguntas sem resposta pareciam uma maldição. O irmão de Natalie continuou dizendo que seu pai às vezes visita o ponto de ônibus de onde ela desapareceu, na esperança desolada de que apenas a vontade pudesse forçar uma revelação. Mas até hoje, o destino de Natalie permanece um mistério e o monstro que a levou ainda pode estar livre para andar entre nós. Na manhã de 10 de fevereiro de 2009, David Foron, um adolescente de 14 anos, pediu à sua mãe uma carona para a escola. David e sua família moravam na pequena cidade de Alma, perto do lago Saint-John, em Quebec, Canadá. A região é conhecida por seus invernos rigorosos, e a manhã de 10 de fevereiro não foi diferente. Apesar das temperaturas externas congelantes, a mãe de David tinha uma manhã agitada pela frente e educadamente recusou o pedido de seu filho. Em seguida, seguiu sua rotina. David não pareceu muito desapontado. Ele simplesmente vestiu seu casaco vermelho de inverno, saiu de casa e seguiu para o ponto de ônibus na rua. Não mais que 15 minutos depois, o ônibus escolar de David chegou ao ponto próximo à sua casa, e pelo menos meia dúzia de crianças se aglomeraram no grande veículo amarelo. Mas David não estava entre elas. Cerca de 6 horas depois, a mãe de David estava no processo de relatar seu desaparecimento para a polícia local, quando um detetive perguntou se ela havia notado algum comportamento incomum recente nele. Ela tinha. Naquela manhã, por volta das 4 horas, David havia se deitado em sua cama, como fazia quando era criança, e gentilmente exigiu que eles se abraçassem. Depois, no café da manhã, David mal tocou na comida, algo altamente incomum dado a sua famosa grande apetite. Sua mãe também informou à polícia que David havia sido alvo de uma campanha de bullying implacável nos últimos meses e que ele havia mencionado algo sobre ser alvo de violência na noite anterior ao seu desaparecimento. Lentamente, mas com certeza, a mãe de David começou a perceber que o desaparecimento misterioso de seu filho não era tão misterioso quanto ela pensava inicialmente. Após um apelo público por informações sobre o paradeiro de David, as autoridades locais receberam vários avistamentos relatados. Uma pessoa afirmou ter visto ele caminhando por uma cidade chamada Mesua, enquanto outra afirmou tê-lo visto em Lobuet, seguindo em direção às áreas rurais ao norte de Turar. Ambos os testemunhos descreveram um adolescente com um casaco vermelho, entre outras características, o que convenceu a mãe de David de que os avistamentos eram genuínos. No entanto, ela não tinha a menor ideia do que David poderia estar fazendo naquela área, além de fazer uma tentativa juvenil de fugir de casa. 5 dias depois, um caminhoneiro entrou em contato com a polícia após saber do desaparecimento de David e afirmou tê-lo dado uma carona no dia em que ele supostamente desapareceu. Ele pegou David em uma estrada tranquila perto de Berville, uma pequena cidade a cerca de 4 horas de carro de sua cidade natal de Alma. Isso significava que David já havia pegado carona com outro motorista, já que não havia como ele percorrer quase 100 milhas a pé em apenas algumas horas. O caminhoneiro então afirmou tê-lo deixado em um pequeno santuário católico à beira da estrada. Esses santuários são bastante comuns na área rural de Quebec, cujas raízes remontam aos seus antepassados franceses profundamente católicos, e muitos caminhoneiros canadenses param para acender uma vela e rezar por uma jornada segura pela frente. O caminhoneiro que deu carona ao jovem David não foi diferente e garantiu ao garoto que, como o santuário era um ótimo local para pegar carona, ele estaria de volta na estrada em pouco tempo. Ele não estava errado. Poucos segundos depois que o motorista acendeu sua vela e a colocou ao lado do santuário, ele avistou um subcompacto azul de 4 portas parar ao lado de David antes que seu motorista o convidasse a entrar. Esse mesmo caminhoneiro foi posteriormente submetido a um extenso teste de polígrafo para garantir que seu depoimento fosse preciso. Ele se mostrou verdadeiro em todas as etapas, e o caminhoneiro, que antes era considerado uma das principais pessoas de interesse do caso, foi eliminado como suspeito em uma tentativa de localizar David antes que ele sofresse algum dano. A polícia realizou extensas buscas por toda a região e iniciou uma campanha de cartazes para aumentar a conscientização sobre o desaparecimento de David.
A campanha publicitária gerou milhares de dicas possíveis, mas, como em muitos casos semelhantes, muito poucas dessas dicas foram remotamente úteis, e aquelas consideradas viáveis acabaram sendo becos sem saída. A polícia então organizou uma equipe de mergulhadores especializados em dragagem para vasculhar o fundo do rio PTI, que serpenteia pela cidade de Alma. O esforço foi reforçado pelos serviços de centenas de voluntários locais, nacionais e internacionais que desceram à cidade para buscar a área circundante e distribuir folhetos de pessoas desaparecidas. Uma organização juvenil canadense ofereceu uma recompensa de $10.000, mas quando a oferta não gerou um único indício utilizável, as perspectivas começaram a escurecer. A teoria mais comumente aceita era que, após fugir de casa por medo de bullying, David havia pegado carona com a pessoa errada. Mas quão ruim era a situação na escola? Mesmo aos 6 anos, David tinha problemas para se adaptar à escola. Ele foi diagnosticado com TAA, e a droga Reading parecia ajudar a curto prazo, mas, quando David começou a frequentar a escola primária, ele desenvolveu um grave impedimento de fala. Ele era zombado impiedosamente a ponto de seus professores terminarem os dias escolares dele mais cedo para que ele pudesse voltar para casa sem ter que passar pelo corredor das outras crianças. As crianças sempre foram cruéis, mas parecia que no caso de David, uma cultura social tóxica o deixava no fundo de uma ordem de bullying excepcionalmente brutal. Um ano antes de seu desaparecimento, quando ele tinha 13 anos, David estava pedalando para a casa da escola quando um bando de crianças o perseguiu até um beco sem saída e roubou sua bicicleta. Mas o tormento não terminou aí. O grupo então arrastou o pobre David para um riacho próximo, cheio de sujeira e lama, e o empurrou para dentro, deixando-o angustiado e encharcado. David então se dirigiu à casa de um primo muito mais velho, Machine, que lhe ofereceu um banho e roupas limpas e ligou para a polícia. Machine estava provavelmente tão preocupado quanto furioso, mas, como muitos de nós, ele poderia ter assumido que David simplesmente teve azar em seu encontro com os valentões do playground. No entanto, ele logo percebeu que essa não era a situação. Antes mesmo de David terminar de tomar banho, um grupo de cerca de 20 adolescentes da escola média se reuniu do lado de fora da casa de Machine. Eles chamaram por David para sair e enfrentá-los, só se dispersando quando viram um carro da polícia descendo a rua. História 8. Na manhã de 10 de fevereiro de 2009, David Foron, um adolescente de 14 anos, pediu à sua mãe uma carona para a escola. David e sua família moravam na pequena cidade de Alma, perto do lago Saint John, em Quebec, Canadá. A região é conhecida por seus invernos rigorosos, e a manhã de 10 de fevereiro não foi diferente. Apesar das temperaturas externas congelantes, a mãe de David tinha uma manhã agitada pela frente e educadamente recusou o pedido de seu filho. Em seguida, seguiu sua rotina. David não pareceu muito desapontado. Ele simplesmente vestiu seu casaco vermelho de inverno, saiu de casa e seguiu para o ponto de ônibus na rua. Não mais que 15 minutos depois, o ônibus escolar de David chegou ao ponto próximo à sua casa, e pelo menos meia dúzia de crianças se aglomeraram no grande veículo amarelo. Mas David não estava entre elas. Cerca de 6 horas depois, a mãe de David estava no processo de relatar seu desaparecimento para a polícia local, quando um detetive perguntou se ela havia notado algum comportamento incomum recente nele. Ela tinha. Naquela manhã, por volta das 4 horas, David havia se deitado em sua cama, como fazia quando era criança, e gentilmente exigiu que eles se abraçassem. Depois, no café da manhã, David mal tocou na comida, algo altamente incomum dado a sua famosa grande apetite. Sua mãe também informou à polícia que David havia sido alvo de uma campanha de bullying implacável nos últimos meses e que ele havia mencionado algo sobre ser alvo de violência na noite anterior ao seu desaparecimento. Lentamente, mas com certeza, a mãe de David começou a perceber que o desaparecimento misterioso de seu filho não era tão misterioso quanto ela pensava inicialmente. Após um apelo público por informações sobre o paradeiro de David, as autoridades locais receberam vários avistamentos relatados. Uma pessoa afirmou ter visto ele caminhando por uma cidade chamada Mesure, enquanto outra afirmou tê-lo visto em Lobuet, seguindo em direção às áreas rurais ao norte de Turar. Ambos os testemunhos descreveram um adolescente com um casaco vermelho, entre outras características, o que convenceu a mãe de David de que os avistamentos eram genuínos.
No entanto, ela não tinha a menor ideia do que David poderia estar fazendo naquela área, além de fazer uma tentativa juvenil de fugir de casa. 5 dias depois, um caminhoneiro entrou em contato com a polícia após saber do desaparecimento de David e afirmou tê-lo dado uma carona no dia em que ele supostamente desapareceu. Ele pegou David em uma estrada tranquila perto de Berville, uma pequena cidade a cerca de 4 horas de carro de sua cidade natal de Alma. Isso significava que David já havia pegado carona com outro motorista, já que não havia como ele percorrer quase 100 milhas a pé em apenas algumas horas. O caminhoneiro então afirmou tê-lo deixado em um pequeno santuário católico à beira da estrada. Esses santuários são bastante comuns na área rural de Quebec, cujas raízes remontam aos seus antepassados franceses profundamente católicos, e muitos caminhoneiros canadenses param para acender uma vela e rezar por uma jornada segura pela frente. O caminhoneiro que deu carona ao jovem David não foi diferente e garantiu ao garoto que, como o santuário era um ótimo local para pegar carona, ele estaria de volta na estrada em pouco tempo. Ele não estava errado. Poucos segundos depois que o motorista acendeu sua vela e a colocou ao lado do santuário, ele avistou um subcompacto azul de 4 portas parar ao lado de David antes que seu motorista o convidasse a entrar. Esse mesmo caminhoneiro foi posteriormente submetido a um extenso teste de polígrafo para garantir que seu depoimento fosse preciso. Ele se mostrou verdadeiro em todas as etapas, e o caminhoneiro, que antes era considerado uma das principais pessoas de interesse do caso, foi eliminado como suspeito em uma tentativa de localizar David antes que ele sofresse algum dano. A polícia realizou extensas buscas por toda a região e iniciou uma campanha de cartazes para aumentar a conscientização sobre o desaparecimento de David. A campanha publicitária gerou milhares de dicas possíveis, mas, como em muitos casos semelhantes, muito poucas dessas dicas foram remotamente úteis, e aquelas consideradas viáveis acabaram sendo becos sem saída. A polícia então organizou uma equipe de mergulhadores especializados em dragagem para vasculhar o fundo do rio PTI, que serpenteia pela cidade de Alma. O esforço foi reforçado pelos serviços de centenas de voluntários locais, nacionais e internacionais que desceram à cidade para buscar a área circundante e distribuir folhetos de pessoas desaparecidas. Uma organização juvenil canadense ofereceu uma recompensa de $10.000, mas quando a oferta não gerou um único indício utilizável, as perspectivas começaram a escurecer. A teoria mais comumente aceita era que, após fugir de casa por medo de bullying, David havia pegado carona com a pessoa errada. Mas quão ruim era a situação na escola? Mesmo aos 6 anos, David tinha problemas para se adaptar à escola. Ele foi diagnosticado com TAC, e a droga Reading parecia ajudar a curto prazo, mas, quando David começou a frequentar a escola primária, ele desenvolveu um grave impedimento de fala. Ele era zombado impiedosamente a ponto de seus professores terminarem os dias escolares dele mais cedo para que ele pudesse voltar para casa sem ter que passar pelo corredor das outras crianças. As crianças sempre foram cruéis, mas parecia que no caso de David, uma cultura social tóxica o deixava no fundo de uma ordem de bullying excepcionalmente brutal. Um ano antes de seu desaparecimento, quando ele tinha 13 anos, David estava pedalando para a casa da escola quando um bando de crianças o perseguiu até um beco sem saída e roubou sua bicicleta. Mas o tormento não terminou aí. O grupo então arrastou o pobre David para um riacho próximo, cheio de sujeira e lama, e o empurrou para dentro, deixando-o angustiado e encharcado. David então se dirigiu à casa de um primo muito mais velho, Machine, que lhe ofereceu um banho e roupas limpas e ligou para a polícia. Machine estava provavelmente tão preocupado quanto furioso, mas, como muitos de nós, ele poderia ter assumido que David simplesmente teve azar em seu encontro com os valentões do playground. No entanto, ele logo percebeu que essa não era a situação. Antes mesmo de David terminar de tomar banho, um grupo de cerca de 20 adolescentes da escola média se reuniu do lado de fora da casa de Machine. Eles chamaram por David para sair e enfrentá-los, só se dispersando quando viram um carro da polícia descendo a rua. Isso aconteceu quando eu estava no início dos meus 20 anos. Eu estava trabalhando em uma loja de varejo em um shopping, mas não havia horas suficientes, então perguntei se havia algo mais que eu pudesse fazer e meu chefe me disse que a loja no outro shopping precisava de mais pessoas, então eu poderia ir lá no meu fim de semana.
Eu precisava pegar a rota de ônibus que era um pouco mais longa, mas não precisava fazer nenhuma transferência, então eu levantei cedo e peguei o mais cedo que pude. A viagem de ônibus foi bastante normal, eu vi partes da minha cidade que não tinha visto antes. Eu percebi que o ônibus eventualmente entrou em um bairro mais sujo, havia mais lixo por toda parte, prédios abandonados, casas e carros, etc. Eu percebi, mas senti que estava segura no ônibus e meu destino era em um bairro agradável. Em certo momento, uma senhora idosa entrou no ônibus e percebi que ninguém se levantava para oferecer-lhe um assento, então dei o meu e fui segurar no poste ao lado da porta lateral do ônibus e continuei meu caminho. Enquanto estava no ônibus, lembro-me de olhar para um cara ao meu lado e perguntar se ele sabia quanto tempo mais levaria para chegar ao meu ponto, mas antes que ele respondesse, alguém apertou o botão para descer, as portas ao meu lado abriram e então senti mãos no meu braço livre me agarrando e me puxando. Por reflexo, imediatamente me contraí porque geralmente não gosto de nenhum contato físico com estranhos fora de uma saudação ou um aperto de mão, e realmente acho que esse reflexo salvou minha vida porque levou alguns segundos para meu cérebro registrar que alguém estava tentando me puxar para fora do ônibus. Um homem alto, em regata branca, jeans azul e tênis branco, saiu de trás do ônibus, agarrou meu braço e tentou me arrastar para fora do ônibus. Ele me puxou até o segundo degrau antes que eu entendesse o que estava acontecendo e eu estava quase pendurado apenas no poste. O braço que ele estava segurando tinha minha bolsa e eu realmente tentei sacudi-la para que ele soltasse, mas ele não tinha interesse na bolsa. Eu estava prestes a começar a pedir ajuda quando senti alguém agarrar minha cintura e me puxar de volta para o ônibus. O homem que estava tentando me puxar para baixo deve ter percebido que não poderia me pegar sem que isso demorasse mais do que ele esperava, então finalmente desistiu e fugiu. E foi isso, o cara fugiu, as portas se fecharam e vagamente me lembro de ouvir o homem que me salvou dizer algo como "você morre naquele bairro". Aparentemente, entrei em algum tipo de choque porque só lembro de dizer "oh". Nem lembro de agradecê-lo. Não disse nada ao motorista, não entrei em contato com a polícia como deveria ter feito. Nem mesmo lembro meu turno naquela outra loja. Não lembro da viagem de volta para casa. Foi como se estivesse anestesiada. Foi quando estava em casa, já tomada banho e pronta para dormir, vestida com minha camisola, que me sentei na beira da minha cama e pensei, quase fui sequestrada. Realmente, quase fui sequestrada. Tive muitos arrependimentos sobre isso. Me arrependo de não ter entrado em contato com a polícia. Caso aquele cara fosse atrás de outra mulher, pelo menos as mulheres estariam cientes de que ele estava lá fora. E me arrependo de não ter agradecido e mantido contato com aquela pessoa legal que me salvou. Na verdade, postei um artigo no Craigslist local na esperança de que ele ouvisse de alguma forma e soubesse o quão grata eu sou. Lá em 2008, quando eu ainda tinha 20 anos de idade, consegui meu primeiro emprego de verdade como auxiliar de bar em um pub em uma área de Nottingham chamada Trembridge. Minha situação de vida com meus pais em Lenton não era boa, eles estavam no meio de um divórcio e a casa parecia ter uma nuvem negra pairando sobre ela o tempo todo. Então, na primeira oportunidade que tive, mudei-me para um pequeno apartamento na Bunbury Street, que ficava muito mais perto do pub onde trabalhava. Era uma época realmente ruim na minha vida, para ser honesto, mas mudar para aquele apartamento foi um grande destaque e um impulso enorme quando eu mais precisava. Não era muito, mas era meu, e foi um grande alívio ter um lugar para me refugiar, chamar alguns amigos, tomar algumas vodkas com energético e simplesmente esquecer de tudo o que estava acontecendo com meus pais. O papel de parede estava descascando e uma das janelas estava emperrada, mas eu não me importava muito com esses pequenos problemas. O que realmente me incomodava era o grupo de rapazes que costumava ficar perto do ponto de ônibus na Batley Street até altas horas da madrugada. Eu os notei alguns dias depois de me mudar, pois meu apartamento ficava em um grande prédio de 2 andares, que aparentemente agora é um centro de treinamento para motoristas de ônibus de Nottingham. Uma das minhas janelas dava para Batley Street, onde ficava o ponto de ônibus. Cheguei em casa do trabalho por volta da meia-noite e entrei silenciosamente no meu quarto, quando ouvi algumas risadas altas vindas da rua. Olhei pela janela e lá estavam eles, um grupo de jovens rapazes em seus finais de adolescência e início dos 20 anos, se abrigando debaixo do ponto de ônibus. A princípio,
Pensei que estivessem apenas esperando pelo último ônibus, mas depois de algumas horas, eles ainda estavam lá, fazendo barulho. Percebi que estavam usando o lugar como um ponto de encontro, provavelmente para se proteger da chuva naquela noite. Naquela noite, não foram tão ruins e logo se dispersaram depois que eu fui para a cama. Mas em outras noites, eram simplesmente um incômodo total. Ficavam lá gritando e rindo até as 4 ou 5 da manhã durante o verão, e só não apareciam em noites de tempo absolutamente horrível para evitar o lugar. Houve uma breve pausa no Natal, mas assim que começou a esquentar novamente, eles voltaram todas as noites, sem falhar. As únicas vezes em que saíam involuntariamente era quando alguém chamava a polícia. Na verdade, vi isso acontecer uma vez, mas os que tinham algo suspeito consigo fugiam, enquanto os outros simplesmente discutiam com a polícia enquanto esvaziavam os bolsos e jogavam seus papéis azuis de revista no chão. Depois de um tempo, acho que a polícia desistiu, e quando os rapazes estavam no ponto de ônibus, as pessoas evitavam passar por lá e usavam uma rota alternativa. Eles eram um grande incômodo, mas além de fumar um baseado no ponto de ônibus e serem insuportáveis, não acho que estivessem realmente fazendo nada ilegal, então acredito que a polícia não podia fazer muito a respeito. O tempo passou do inverno para a primavera e, assim que começou a esquentar um pouco, os rapazes voltaram a ficar no ponto de ônibus. Isso não era um grande problema antes, porque meu horário de trabalho à noite significava que eu não ia para a cama até a mesma hora que eles, mais ou menos. Mas assim que comecei a ter dias de folga, tudo mudou. O barulho constante que faziam começou a atrapalhar bastante meu sono, e eu precisava de protetores auriculares e música ambiente para conseguir dormir decentemente. Meu Deus, como eu queria ter seu canal naquela época. Em mais de uma ocasião, abri os olhos para ver luzes azuis piscando através das persianas, e sentia uma quantidade insalubre de satisfação quando via um ou dois dos festeiros sendo presos por qualquer coisa que encontrassem em seus bolsos. Mas por algum motivo, isso não os desencorajava. Não sei o que eles estavam pensando, sinceramente. Se fosse eu, teria encontrado outro lugar onde não fosse incomodado pela polícia. Lembro-me de pensar que devia haver algum motivo pelo qual eles insistiam em ficar ali, talvez alguém tivesse mandado eles ficarem lá, alguém interessado em saber se a polícia estava passando pela Batley Street. E considerando o que aconteceu em seguida, acho que pode ter sido o caso. De vez em quando, não era um carro de polícia marcado que aparecia nos rapazes do ponto de ônibus, era um carro não marcado. Então, um carro Vauxhall Corsa normal se aproximava deles, um policial saltava e todos tentavam se dispersar para fazer sua algazarra habitual. Uma noite, eu estava jogando Grand Theft Auto, que tinha acabado de ser lançado naquela semana, quando notei os rapazes no ponto de ônibus enquanto voltava de um intervalo para o banheiro. Fiquei ali por um segundo, olhando para eles com desaprovação porque sabia que eles iriam me manter acordado mais tarde naquela noite. Mas enquanto os observava, um carro não marcado diminuiu a velocidade ao se aproximar deles e depois parou cerca de 10 ou 20 metros adiante. Eu pensei, aqui está a polícia de novo, mas a polícia normalmente pulava para fora e começava a perseguir as pessoas. Quem quer que fosse estava feliz em apenas ficar parado alguns metros adiante. Os rapazes no ponto de ônibus também pensaram que era a polícia. Acho que apenas um deles fugiu, provavelmente quem tinha maconha naquela noite. Mas ao invés de fugir, os outros ficaram onde estavam e começaram a gritar para o carro parado. Eu estava realmente ansioso por um pouco de teatro de rua, então fiquei olhando pela janela, sorrindo para mim mesmo, esperando que a dispersão rápida deles resultasse em uma noite tranquila para mim. A última coisa que me lembro de pensar antes de a cena diante de mim mudar abruptamente foi olhar para o carro escuro não marcado e pensar, se apresse e faça alguma coisa. E então eles fizeram. Houve um clarão, seguido de um estrondo, e um dos rapazes do ponto de ônibus simplesmente se dobrou. Quero dizer, ele literalmente se dobrou. No momento seguinte ao estrondo, a cabeça dele bateu nos joelhos antes que o corpo atingisse o chão. Foi provavelmente uma das coisas mais assustadoras que já vi na vida. Naquela noite, aprendi que não importa quantos filmes do Tarantino você assista ou quantos jogos de tiro em primeira pessoa jogue, nada pode te preparar para ver alguém ser baleado com seus próprios olhos. Olhando para trás, acho que o tiro deve ter cortado a coluna do pobre garoto acima da cintura, o que explicaria a maneira estranha como ele caiu.
Desde então, me disseram que se ele tivesse sido baleado na cabeça, eu teria percebido, pois provavelmente não teria restado muito dela. No momento em que percebi o que tinha visto, me abaixei abaixo da janela e me escondi atrás de um muro de tijolos abaixo. Sei que pode parecer melodramático, já que ninguém estava atirando em mim, mas eu estava preocupado que pudesse haver um retorno de fogo selvagem ou algo assim dos rapazes que estavam fugindo. Nunca tinha visto ou experimentado nada remotamente parecido antes, e não sabia o que mais fazer. Mas em vez de ouvir mais tiros, tudo o que ouvi foi o som do atibac escuro queimando pneus enquanto se afastava na noite. O som do tiro foi tão alto quanto um foguete, e considerando que este era o fim de abril sem motivo para dispará-los, tenho quase certeza. Outras pessoas no bairro ouviram o estrondo alto e estavam tão preocupadas quanto eu. A polícia deve ter recebido umas 100 ligações de cima a baixo da rua Batley e das que a cercavam, mas, novamente, eu simplesmente não sabia o que mais fazer. A única coisa que eu realmente sabia era que o pobre rapaz precisava de ajuda. Ele pode ter sido um problema, mas Jesus Cristo, ninguém merece morrer na rua daquela forma, completamente sozinho, com os amigos acabando de fugir dele. Obviamente, conversei muito com a polícia depois daquela noite, tanto por telefone quanto pessoalmente, e depois pessoalmente mais uma vez, quando revisamos meu depoimento e me fizeram mais perguntas. A polícia apelou por mais informações, mas pelo que sei, ninguém foi preso ou condenado por isso. O consenso geral era que estava relacionado a gangues, mas não acho que a polícia tenha mencionado isso, porque, se tivessem, quem se apresentaria? Certamente me deixaria em dúvida sobre ir ao tribunal se eu soubesse que intimidação de testemunhas seria um fator, mas nunca chegou a isso. Eles nunca me perguntaram, e até onde sei, o assassinato do pobre rapaz continua sem solução, mesmo todos esses anos depois. Eu me mudei de Trent Bridge cerca de um ano depois, basicamente assim que tive dinheiro e um apartamento bom o suficiente apareceu para alugar. Ninguém ficou por perto do ponto de ônibus durante todo esse tempo, nem mesmo para realmente pegar o ônibus. Às vezes, eu vislumbrava a noite, parecendo tão solitário, sem ninguém por perto. Cada vez, a imagem do corpo daquele rapaz, a maneira como ele se dobrou, se repetia na minha cabeça, e estou muito feliz por ter me mudado de um lugar com uma memória tão horrível ligada a ele. Eu, uma mulher europeia, estou atualmente hospedado em uma capital sul-americana. Sendo estrangeira, acho que me destaco um pouco, mas não me senti ameaçada ou em perigo durante o mês que passei lá até ontem. Eu estava esperando pelo ônibus sozinha por volta das 15 horas de um domingo, sem mais ninguém por perto. Então, um cara apareceu ao longe. Não consigo realmente dizer porquê, mas ele parecia suspeito, provavelmente porque parecia estar se aproximando diretamente de mim, mesmo que a calçada fosse bem larga. Fingi que não o vi e esperei que ele passasse, mas ele veio até mim e pediu dinheiro, talvez algo mais, mas não entendi o que ele estava dizendo. Respondi firmemente que não tinha nada para lhe dar, e dei um passo para trás, mantendo minha mão levantada e tentando mostrar que não estava perturbada. Ele continuou se aproximando de mim, me fazendo sentir muito desconfortável, e começou a apontar o dedo para o meu rosto, dizendo que ia me matar repetidamente. Foi quando comecei a pensar que poderia estar em perigo, mesmo que o cara não tivesse nenhuma arma visível. Eu não tinha ideia do que ele era capaz, especialmente porque ele estava extremamente perto de mim e ainda ameaçava me matar. Tentei continuar calmamente me afastando dele para não mostrar que estava entrando em pânico. Olhei em volta procurando alguém que pudesse me ajudar, mas a rua estava completamente deserta, e foi então que vi um ônibus chegando. Acenei para ele, e as portas já estavam abertas. Subi sem olhar para trás. O auxiliar do motorista me disse para entrar rápido e que ele tinha visto a cena de longe e me disse para não me preocupar, que só precisávamos nos afastar desse cara maluco. Tudo isso aconteceu em questão de 30 segundos, mas muita coisa poderia ter dado errado em tão pouco tempo. Fico feliz por ter permanecido relativamente calmo e provavelmente investirei em um spray de pimenta para o futuro. Foi por volta de 2015 e eu estava morando em Seattle. Trabalhava em um escritório que me permitia levar meu cachorro para o trabalho, um pastor alemão de 100 libras. Ele é um doce gigante, mas parece bastante assustador para estranhos.
Depois do trabalho, um dia, peguei o ônibus para casa, que era uma viagem de cerca de 45 minutos. Notei alguém me encarando, mas não dei muita importância. Embora fosse perturbador ser observado, já tinha tido minha cota de conversas estranhas no ônibus e não era incomum encontrar comportamentos esquisitos. Honestamente, não me lembro muito bem da aparência dele, mas lembro-me de pensar que ele parecia bastante normal e não parecia estar sob efeito de drogas ou álcool. Meu ponto de ônibus ficava em uma rua movimentada em uma parte um pouco mais suspeita da cidade, mas não era frequentemente movimentada. Quando chegamos ao ponto, meu cachorro e eu descemos para o curto trajeto para casa, apenas alguns quarteirões de distância. Ao sair do ônibus, percebi que o homem que estava me observando também desceu e algo estava errado com ele. Ele parecia determinado a acompanhar meu ritmo, seguindo bem de perto. Lembro-me de ter ouvido em algum lugar no passado que não se deve ir diretamente para casa se estiver sendo seguido. Tenho certeza de que a situação é específica e às vezes é mais seguro estar em casa, mas nada havia acontecido além de ter meu espaço pessoal invadido e não me sentir imediatamente insegura, então optei por não levar o estranho até a minha porta. Sabia que meu parceiro na época não estava em casa, então decidi que o melhor plano era atravessar meu bairro por vários quarteirões para tentar despistá-lo. Acho que uma parte de mim também queria ter certeza de que não estava sendo seguida ou se essa pessoa simplesmente estava indo na mesma direção. Depois de vários quarteirões, ficou claro que ele estava me seguindo. Eu estava me movendo erraticamente e ele estava seguindo o mesmo caminho. Nenhum de nós falou um com o outro e eu estava ficando cada vez mais frustrada por alguém seguir uma mulher para casa. As ruas estavam quietas e não consegui ver ninguém por perto para pedir ajuda. Não acho que teria ficado tão surpresa se isso estivesse acontecendo se eu estivesse sozinha e sem meu cachorro. Não consigo imaginar alguém em sã consciência seguindo alguém com um enorme pastor alemão. Comecei a andar mais rápido. Quando dobrei uma esquina e rapidamente entrei em uma passagem abraçando um duplex a um quarteirão da minha casa, esperava que a passagem contornasse a casa completamente para que eu pudesse sair do campo de visão dessa pessoa, mas fui recebida com um cerca bem na minha frente e não tive tempo de voltar atrás. Acabei sendo encurralada neste cantinho entre uma casa, uma cerca e uma cerca viva. Agachei-me com meu cachorro e esperei o cara passar por nós. Assisti enquanto o homem passeava pela passagem, aparentemente sem nos notar. Ele não virou a cabeça ou sequer olhou na nossa direção. Decidi que ficaríamos ali por alguns minutos apenas para ter certeza de que ele havia ido embora. É claro que meu cachorro estava calmo como sempre, apenas deitado ao meu lado, tirando uma soneca, super prestativo. Passaram-se cerca de 3 minutos, e assim que eu estava pensando que era seguro ir para casa, o homem entrou novamente no meu campo de visão. Ele não fez contato visual comigo, assim como da primeira vez que passou por mim. Ele estava se movendo calmamente e deliberadamente parou lentamente assim que estava bem na minha frente, apenas fora da calçada, a cerca de 2 metros de distância, olhando para mim, mas não diretamente. Havia apenas uma calçada e uma faixa gramada entre nós. O observei enquanto ele começava a esvaziar os bolsos. Ele tinha vários objetos metálicos que estava tirando e colocando em uma linha. Até hoje, não tenho certeza do que eram, mas fico feliz por não ter descoberto naquela hora. Nesse ponto, liguei para o 911 e contei o que estava acontecendo, que alguém estava me seguindo e mostrando comportamento errático. A polícia chegou rapidamente. Assim que eles apareceram, o despachante me aconselhou a sair dali. Saí correndo do meu esconderijo e segui um caminho não direto para casa, já que minha casa estava tecnicamente à vista de onde eu estava agachada. Não sei o que aconteceu com ele, mas felizmente nunca o vi novamente. Não tenho certeza se ele estava drogado, mentalmente instável ou ambos. Não sei se ele tinha intenções maliciosas, mas espero que tenha recebido a ajuda de que precisava. Eu sou um homem transgênero e na época eu tinha 18 anos e parecia bastante com um cara. Eu estava namorando alguém online, meio que intermitentemente, por cerca de 1 ano e meio, e finalmente consegui economizar o suficiente para comprar um passe de ônibus Greyhound para ir de onde eu sou até onde ela mora. Foram cerca de 16 horas de viagem com algumas trocas de ônibus. Uma das paradas de ônibus foi em Ohio, Cincinnati para ser exato.
Era a primeira vez que eu estava fora do meu estado e pegando um ônibus, além dos ônibus escolares. Eu estava sozinho. Eu sou um cara baixo, cerca de 1,57 metros. Provavelmente era por volta das 4 horas ou 5 horas da manhã e eu acredito que estávamos chegando em Ohio. Eu sentei em uma pequena área de café até o meu próximo ônibus, mas então um cara sujo e magro com uma placa de carro aleatória se senta na minha frente. Ele fez um pequeno bate-papo e depois literalmente me perguntou se podia me pagar para fazer coisas íntimas nojentas com ele. Eu já estava surtando e, nesse ponto, eu meio que congelo e olho para as pessoas ao meu lado na esperança de que elas ajudem. Obviamente, eu digo não para o cara e então ele pergunta se pode me vender. Nesse ponto, eu me levanto e basicamente corro o mais longe possível na multidão e ligo para o meu pai. O cara desaparece e eu não o vejo mais. A parte ruim é que eu finalmente cheguei na casa da garota e ela me conta que o pai dela teve um ataque cardíaco. Acabou sendo uma mentira, eu acho, e eu tive que ir embora, mas já tinha gastado meu dinheiro, além de comida, água e um táxi para ir da última parada de ônibus até a cidade dela, o que não foi barato, e depois tive que dar dinheiro para o amigo dela para a gasolina me levar de volta para a parada de ônibus. Eu não tinha dinheiro suficiente para um quarto e meu pai não podia me mandar dinheiro para conseguir um quarto para passar a noite, então tive que ficar na parada de ônibus literalmente até as 20 horas para o próximo ônibus porque era uma cidade pequena e parte dela eu tive que ficar do lado de fora porque a estação de ônibus estava fechada. Foi honestamente uma das experiências mais assustadoras e terríveis da minha vida. História 1. Eu não fui para a faculdade, então conhecer garotas e socializar em geral não foi tão fácil para mim quanto para as crianças que foram para faculdades festeiras e prestigiadas. No meu primeiro ano, fiquei entediado rapidamente, já que meu grupo de amigos diminuiu bastante. Conhecer pessoas em um colégio basicamente de como ter estudantes era quase impossível a menos que você se juntasse a clubes ou esportes. Então, minha principal forma de conhecer garotas era pelo Tinder, Bumble ou Instagram. Um dia, recebi um pedido de follow de uma garota muito atraente chamada Miranda. Eu podia dizer que ela era atraente apenas pela foto do perfil. Eu pedi para segui-la de volta e quando ela instantaneamente aceitou meu pedido, comecei a olhar suas fotos para ter certeza de que não eram fake. Seu perfil parecia real, ela tinha cerca de 4.500 seguidores. Ela seguia apenas algumas centenas de pessoas, e todas as suas fotos tinham muitos likes e comentários. Então, ela me mandou uma mensagem direta e meu rosto se iluminou. Ela me mandou uma mensagem dizendo que me encontrou no Tinder e achou que eu era bonito, o que era verdade já que meu nome de usuário do Instagram estava na minha bio do Tinder na época. Ela também tinha fotos postadas de mais de um ano atrás, então tudo parecia ok no meu radar de fakes. Conversamos nas mensagens diretas por alguns dias, quando ela postou uma nova foto e eu curti e comentei, como ela pediu. Eu só coloquei alguns emojis de fogo, e ela curtiu, é claro. Eu chequei alguns dos outros comentários, eles também eram de caras elogiando ela o tempo todo. Claramente, eu não era o único cara conversando com ela, ou pelo menos tentando. Bem, uma noite, começamos uma conversa novamente nas mensagens diretas. Eu disse a ela que estava sozinho em casa naquela noite e pensei em ser ousado e convidá-la. Ela parecia aberta à ideia, então eu tentei manter tudo o mais leve possível. Eu dei meu endereço apenas para perguntar quanto tempo de carro ela teria até lá. Ela disse 10 minutos. Então eu confirmei se ela viria ou não, e ela respondeu, sim, eu vou. Então ela me perguntou quantos anos eu tinha, e eu disse 18. Ela respondeu que tinha 19, mas isso entrou em conflito com algo que eu me lembro. Ela respondeu a um dos muitos outros homens comentando em uma de suas postagens. O comentário dele foi algo como, poxa, garota, quantos anos você tem? E ela respondeu, 25. O cara a quem ela respondia era um careca que parecia ter uns 50 anos. Isso me deixou suspeito. Comecei a analisar mais os perfis que comentavam em nossas postagens e percebi que eram todos homens. Não havia amigas mulheres dela comentando coisas de apoio como você veria em basicamente qualquer outro Instagram de garota. E a maioria dos comentários eram apenas de caras velhos e esquisitos dizendo quão sexy ela era. Então procurei por fotos dela com outras garotas, talvez algumas amigas marcadas em uma foto, mas não havia.
Nenhuma foto dela com outras garotas estava marcada, e não havia comentários de nenhuma das garotas nas fotos. Isso começou a parecer um caso de fake, então eu bloqueei a conta. Não muito tempo depois de falar, em menos de 10 minutos, comecei a receber uma enxurrada de mensagens diretas de 3 contas aleatórias. Todas tinham fotos de perfil, mas todas tinham menos de 50 seguidores. Todas pareciam ser falsas e me ameaçavam por eu ter bloqueado. Eu cedi e respondi a uma delas e instantaneamente a conta respondeu: desbloqueie a Miranda. Bloqueei essa conta também e fui apagar todas as minhas mensagens recentes para aquela conta da Miranda, especificamente aquela com meu endereço. Me considerei sortudo por não ter dado meu número de telefone ou qualquer outra informação. Também coloquei meu perfil do Instagram como privado. Depois desse episódio, acabei tentando que mais alguém viesse para aproveitar que eu estava sozinho em casa, mas eventualmente desisti e fui dormir. Eu tenho dificuldade para dormir 90% do tempo, e essa noite não foi exceção. Então, depois de, eu diria, pelo menos 1h30 tentando dormir, ouvi barulhos do lado de fora na sala de estar. Isso foi em fevereiro, então estava congelante lá fora e o aquecimento estava no máximo, então sempre havia sons de estalos e clique de todos os aquecedores de parede. Mas alguns barulhos pareciam um pouco diferentes, mais altos. Eu não fui verificar, mas cada clique-clac pela casa me fazia olhar para o meu quarto escuro para ter certeza de que não havia ninguém ali. Eventualmente, de alguma forma, acabei dormindo, mas não por muito tempo. Acordei e ainda estava escuro no quarto. Eu sabia que algo me acordou, como às vezes você ouve um som enquanto dorme e há uma reação atrasada antes de acordar alguns segundos depois. Bem, foi o que aconteceu aqui. Sentei na minha cama, o clique do aquecedor ainda enchendo o quarto. Olhei para o canto mais distante do meu quarto e, a princípio, não acreditei no que estava vendo. Olhei mais de perto e pude ver melhor, havia uma pessoa no canto do quarto e juro que vi seu rosto sorridente. Eu estava tão assustado naquele momento que levantei da cama sem conseguir nem gritar. Corri para fora, na neve, descalço, e toquei a campainha dos vizinhos 1000 vezes. Dentro da casa deles, basicamente chorei dizendo que alguém estava na casa e usei o telefone deles para ligar para o 911. Quando a polícia vasculhou a casa inteira, não encontraram ninguém. A porta dos fundos e a porta lateral estavam trancadas, assim como a maioria das janelas. A única possibilidade de alguém entrar teria sido por uma das janelas do quintal, que estava destrancada. Os policiais me confortaram, dizendo que poderia ter sido apenas uma alucinação, o que descobri através de pesquisa que pode acontecer nos momentos após acordar para algumas pessoas. Dormir na casa sozinho pelo resto da noite foi a coisa mais ansiosa que já fiz, mas eu realmente nunca vou saber com certeza se o que vi foi apenas uma alucinação ou, Deus me livre, se quem estava por trás daquele fake da Miranda estava na minha casa. Alguns meses depois desse incidente, aquela conta foi deletada pelo usuário ou removida pelo Instagram. Não existe mais. O Instagram é meu aplicativo favorito para perder tempo. Dedico uma boa parte do meu tempo livre navegando nele. Já recebi minha parcela justa de mensagens estranhas, mas aprendi a ignorá-las. Então, quando recebi uma notificação do Instagram de que uma conta aleatória queria me mandar mensagem, não dei importância. No entanto, abri a mensagem por pura curiosidade, como sempre faço. A mensagem continha um link para outro perfil do Instagram chamado Perfect Always com um Z. Cliquei no link e abriu uma página com várias fotos de garotas, jovens garotas, aparentemente com idades variando de 13 a 20 anos. Enquanto eu continuava a rolar pela conta, percebi um fato perturbador: todas as fotos pareciam ter sido tiradas secretamente. Uma garota estava em um ônibus escolar, outra estava sentada em um banco de parque, uma foi tirada de trás de um arbusto de uma garota caminhando em uma calçada e outra de um grupo de garotas em um campus universitário. Esperando encontrar comentários pervertidos nas postagens, tudo o que encontrei foram comentários positivos, como continue assim e é legal. Havia também alguns comentários com números aleatórios, como 500, e era só isso. E cada conta que comentava parecia ser uma conta de spam, sem fotos de perfil e sem seguidores. Era uma conta estranha e assustadora, então eu a denunciei e enviei o link para minha amiga Ali. Depois, continuei com minhas atividades. Tudo isso aconteceu enquanto eu estava na escola, então não pude dar muita atenção a isso desde o início. Só depois da escola, quando cheguei em casa, Ali finalmente respondeu por mensagem: OMG, quem fez isso?
Isso é loucura. Respondi, eu sei, é tão assustador. Ela parecia mais preocupada e chocada do que eu esperava. Ela respondeu dizendo que eu precisava denunciar aquilo à polícia imediatamente. Eu disse, por que eu? Não é exatamente meu problema. Ela respondeu apenas com pontos de interrogação misturados com pontos de exclamação. Então eu disse, por que você está surtando? Ela disse, por que você não se importa com alguém postando fotos suas no Instagram? Meu coração afundou. Imediatamente, corri para clicar no link novamente e ver o perfil. Desta vez, havia 2 novas fotos postadas na página, uma de uma garota no banco do passageiro de um SUV e outra de uma foto minha a caminho de casa, tirada de dentro de um carro estacionado à beira da estrada. Lembrei de ter visto aquele carro e de ter notado alguém dentro dele. Tudo parecia irreal. Liguei para Ali imediatamente, desesperada, contando a ela por que eu não havia entendido antes e expliquei como uma conta aleatória me enviou o link por mensagem. Ali me disse para denunciar isso ao Instagram e à polícia. Eu disse a ela que já havia denunciado ao Instagram e pedi para ela fazer o mesmo. Fiquei trancada no meu quarto conversando com Ali por pelo menos 1 hora, já que estava sozinha em casa. Quando atualizei aquela página do Instagram novamente, apareceu a mensagem: esta página não existe. Pensei, ok, eles me bloquearam, então pedi para Ali atualizar também e apareceu a mesma mensagem para ela. Usamos nossas contas privadas para confirmar que havia sido removido e realmente tinha sido. A conta não aparecia mais. Ainda não sei se foi removido pelo Instagram ou se o criador da conta a desativou. Também não faço ideia do que significavam aqueles números nos comentários. De qualquer forma, parecia ser uma grande armadilha, e estou com medo de saber mais detalhes sobre o que estava acontecendo com aquela página do Instagram. Essa situação aconteceu no meu primeiro ano do ensino médio. Eu tinha 15 anos e morava longe da escola, o que resultava em eu pegar transporte público de ida e volta. Naquela época, meu Instagram estava público e eu não me importava muito com quem me seguia, o que, olhando agora, sendo um adolescente jovem, deveria ter me importado. Minha página era bem comum, eu aparecia na maioria das minhas postagens, posando sozinho ou com alguns amigos na maioria das vezes. Também postava bastante no meu Stories, que para quem não sabe, permite que os usuários compartilhem fotos e vídeos por 24 horas. Nessas histórias, às vezes eu incluía uma foto minha esperando pelo ônibus ou no metrô com música tocando ao fundo. Lembro de ter postado algo assim um dia e olhado aleatoriamente meus stories para ver quem tinha visto. Eu tinha cerca de 120 visualizações, a maioria de pessoas que eu conhecia. Uma conta em particular chamou a atenção, a foto de perfil mostrava um homem de meia-idade desconhecido. A selfie era tirada de um ângulo estranho, daqueles clichês de selfies de pais. Ele tinha visto todas as minhas histórias postadas. Não dei muita importância na hora e segui o meu dia. Horas depois, quando estava quase dormindo, por volta das 2 da manhã, recebi notificações de que o mesmo homem havia pedido para conversar no privado, me seguia e havia curtido todas as minhas postagens. Eu tinha cerca de 12 postagens, então não foi um número absurdo de notificações. Abri a mensagem dele e estava apenas um roer com um emoji sorrindo. Achei isso muito estranho, então não respondi e fui checar o perfil dele. O nome de usuário era estranho, Sam com uma sequência de números. Ele tinha apenas uma postagem, a selfie de ângulo estranho com 2 likes. Finalmente consegui ver melhor o rosto dele, era pálido, careca e usava óculos escuros esportivos. Parecia estar usando uma camiseta branca rasgada. Ele tinha 5 seguidores e seguia cerca de 400 pessoas, a maioria delas adolescentes e jovens mulheres, além de algumas celebridades. Que tipo de pessoa estranha esse cara era? Eu simplesmente o bloqueei. Na manhã seguinte, desci na estação de metrô ao lado da minha escola e sentei em um banco no meio da plataforma para ajustar minha mochila. Enquanto fazia isso, senti alguém me observando. A plataforma estava cheia de pessoas, então pensei que talvez fosse só minha ansiedade. Me levantei e me virei para encontrar o mesmo homem de meia-idade me encarando. Seus olhos eram azuis brilhantes, fundos e caídos. Ele estava a uns 6 metros de mim, apenas olhando com uma expressão de raiva. Senti uma vontade enorme de vomitar e chorar ao mesmo tempo. Minha pele arrepiou e meu corpo todo se encheu de medo.
Tudo o que eu sentia foi multiplicado por 1000 quando percebi que ele estava se aproximando lentamente. Ninguém prestava atenção nele, ninguém sequer olhava, e lembro de estar respirando rápido e pesado, desejando que alguém percebesse o que estava acontecendo. Virei e comecei a andar rápido, passando pelas pessoas tentando me afastar dele. Mas a cada passo que eu dava para trás, ele dava 2 para frente. Ele estava ficando muito mais perto a cada segundo, tudo acontecia tão rápido e eu, sinceramente, não sabia se corria ou tentava chamar a atenção de alguém. Bati em uma mulher com uma aparência amigável na escada, e foi aí que decidi pela segunda opção. Disse a ela que o cara de branco estava me seguindo. Enquanto falava, percebi que minha voz tremia, e foi aí que entendi o quão assustado e desesperado eu estava. Ela notou o homem para quem eu apontava no pé da escada e imediatamente o confrontou. Disse para ele parar de me seguir ou ela chamaria a polícia. Seus gritos o fizeram parar, e outras pessoas começaram a prestar atenção na situação. Ela ficou na minha frente, me protegendo, esperando a próxima ação dele. Aproveitei a oportunidade para tirar uma foto rápida do rosto dele, que mais tarde usei para denunciá-lo. Tudo o que eu pensava naquele momento era que ele não faria nada com pessoas olhando para mim. Ele não poderia ser tão estúpido. E eu estava certo. Ele virou as costas e entrou no próximo trem do metrô. A mulher me acompanhou até a escola, e no caminho eu não pude deixar de pensar como aquele homem poderia ter me encontrado. Foi quando lembrei que tinha postado uma história da estação de metrô onde desci. Essa simples realização fez minha pele se arrepiar e me ensinou uma lição muito importante: nunca revele sua localização específica em suas redes sociais públicas. Depois que a mulher me acompanhou até a escola, agradeci a ela e até a abracei. Não sei o que teria feito se ela não tivesse intervindo. Não fui corajoso o suficiente para dizer algo ao homem, estava congelado de medo, mas aquela mulher foi. E eu sou eternamente grato a ela. Espero que, se alguém estiver na posição dela algum dia, intervenha e use sua voz para ajudar. A internet e as redes sociais podem ser uma coisa muito perigosa. Esta experiência pessoal minha é um exemplo claro do que quero dizer. Tenho uma conta no Instagram há uns 7 anos. Costumava postar muito mais quando era mais jovem. Hoje em dia, praticamente não posto nada e só abro o aplicativo uma vez por dia, só para dar uma olhada nas postagens dos meus amigos ou algo assim. Recentemente, perdi meu celular. Na verdade, já estava na hora de trocar mesmo. Tentei usá-lo e encontrar meu iPhone, mas disse que meu telefone estava a uns 30 km de distância. Não valia a pena para aquele celular antigo. Em frente, um dia, não faz muito tempo, recebi uma mensagem de um colega do ensino médio com quem não falava há anos. Na verdade, nem o seguia. Olhei quando ele me mandou a mensagem e era um aviso. Ele estava me alertando que alguém estava usando minhas fotos em uma conta falsa do Instagram. Ele compartilhou o perfil em questão comigo, então dei uma olhada e percebi que ele estava certo. Havia essa conta inteira fingindo ser eu, mas com um nome diferente. Tinham fotos que eu nunca tinha postado no Instagram antes, fotos exclusivas do meu antigo telefone. Fiquei tonto, na verdade, senti náuseas com isso. Assumi imediatamente que quem encontrou meu antigo telefone de alguma forma burlou a senha. A conta tinha 50 seguidores e seguia cerca de 150 pessoas. As postagens geralmente tinham de 5 a 10 curtidas, a maioria sem comentários, mas algumas tinham comentários básicos, como um emoji de chama ou algo do tipo. Essa conta estava literalmente fingindo ser eu. Tinha uma história postada, então fui conferir e me senti ainda pior. Era um bumerangue mostrando minha casa e meu carro repetidamente, como se estivessem se exibindo com os dois. Um bumerangue é basicamente um vídeo de 2 segundos que fica indo e voltando de um ponto a outro. Isso significava que quem estava fazendo isso sabia onde eu morava e tinha qualquer outra informação que eu ainda pudesse ter naquele telefone. A história tinha sido postada há apenas algumas horas. Imediatamente, pensei em ir para as configurações do encontrar meu iPhone e ativar o modo perdido. Lamentei não ter feito isso assim que perdi o telefone. Quando rastreei meu antigo telefone pela última vez, tive outra surpresa horrível. Disse que a localização do meu antigo telefone estava bem do lado de fora da nossa casa em algum lugar. Havia muito espaço entre as casas em nossa comunidade fechada, então não havia erro, aquela pessoa ainda estava por aqui em algum lugar da propriedade.
Ativei o modo perdido no telefone antigo e desci correndo para chamar a atenção do meu colega de quarto, Corey. Parecia que ele já estava ocupado, pois seu husky estava latindo para algo no quintal. Corey estava na porta observando seu cachorro. Expliquei rapidamente, pois senti que a situação era urgente. Ele saiu para o quintal comigo para chamar seu cachorro. Ele estava no gramado latindo bastante e alguém ou algo estava fora de vista. O cachorro mal era visível porque estava muito escuro lá fora. Fomos juntos pegar o cachorro pela coleira e, quando o alcançamos, vimos alguém nos arbustos correndo para o bosque que separava nossa casa da próxima. Foi como um momento de susto em um filme de terror. Aquela figura escura que vi correr para as árvores tinha que ser o perseguidor que fingia ser eu no Instagram, eu só sabia. Levamos o cachorro para dentro e trancamos a porta. Você pode perguntar por que não deixamos o cachorro perseguir quem quer que fosse, mas é porque o cachorro de Corey é só latido, sem mordida. Ele nunca machucaria uma mosca. Em algum momento no meio da noite, o cachorro começou a latir de novo lá embaixo, perto da porta da frente. Isso era um comportamento muito incomum, então Corey e eu verificamos pelas janelas e depois saímos. Foi o momento em que mais senti medo na minha vida, de pé na varanda olhando para a noite escura sabendo que alguém estava lá fora, provavelmente nos observando. Voltamos para dentro e pelo resto da noite, silêncio. Acho que quem tinha meu telefone o desligou ou quebrou depois que coloquei no modo perdido para evitar ser rastreado ainda mais. Digo isso porque ele parou de atualizar a localização. Procurei por toda parte pela última localização conhecida, mas não encontrei nada. Depois de mandar mensagem para aquela conta, dizendo que sabia quem eles eram e que estava fazendo um relatório para a polícia, a conta desapareceu apenas alguns minutos depois. Não acho que tenha sido desativada, acredito que foi completamente deletada. Minha ameaça pareceu funcionar. Como eu disse, isso foi recentemente e ainda estou muito atento ao meu redor.